Olá, quinto ano! Eu estou gravando esse vídeo para vocês para explicar um pouquinho sobre acentuação gráfica. É um conteúdo que a gente começaria a estudar lá na escola e como não é algo tão difícil, eu resolvi explicá-lo por aqui, tá bom? Conforme a gente for tendo dificuldade durante a realização dos exercícios depois dessa explicação, a gente vai tirando a dúvida no WhatsApp, pelo particular e tudo mais, ok? Então vamos lá sobre acentuação gráfica. A primeira coisa que a gente precisa lembrar quando a gente fala de acentuação gráfica é que é da divisão silábica. Então, a divisão silábica é uma das coisas muito importantes para a gente lembrar quando a gente quiser falar de acentuação. Então, como que a gente divide sílabas, né? As palavras, elas são divididas nas sílabas de acordo com as pausas que a gente vai dando quando a gente pronuncia as palavras. E aí a gente pode ter algumas classificações. A gente vai ter as palavras que são monossílabas, ou seja, que tem apenas uma sílaba. Por exemplo, pá, chá, pé. São palavras que a gente não separa. Como que a gente separa pá? A gente faz alguma pausa aí na palavra pá? A gente faz alguma pausa na palavra pé? Na palavra chá? Não. Então ela só tem uma sílaba. Por isso ela é chamada de monossílaba. Mono quer dizer uma. Então, uma sílaba. Depois a gente tem as palavras que são dissílabas, ou seja, que tem duas sílabas. E aí a gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, café. Olha a pausa que eu fiz, ó. Café. Pato. Chave. Entre outras. Gato. Moça. Então, são todas palavras que são compostas de duas sílabas, certo? Então, a gente vê que a gente faz uma pausa e tem uma pausa só. Moça, café. E aí, quando a gente tem palavras com duas sílabas, elas são chamadas de dissílaba. Esse di quer dizer dois, duas sílabas. Depois, a gente tem as palavras trissílabas, que aí são aquelas formadas por três sílabas. Então, por exemplo, pássaro. Ó, pássaro. Formiga. Bilhete. Entre outras. Cachorro. Olha as pausas. E isso faz com que uma palavra composta de três sílabas seja chamada de trissílaba. E aí a gente tem a última classificação, que são as palavras polissílabas. As polissílabas são aquelas que têm 4 sílabas ou mais. Então vamos dar um exemplo, ó. Ambulância. São 4 sílabas. Carregado. Mais 4 sílabas. Matemática. 5. Então são nessas pausas que a gente vai separar as sílabas e a gente vai conseguir contar quantas sílabas tem uma palavra. Tati, mas por que você está falando disso? Por que isso é tão importante? É importante porque a gente precisa ter a separação de sílaba para a gente conseguir falar sobre a sílaba tônica. Porque é a sílaba tônica que vai ajudar a gente na hora de acentuar as palavras. Então vamos lá, ó. O que é uma sílaba tônica? São aquelas que pronunciamos com maior força ao separarmos as palavras. Então, a hora que a gente pronuncia a palavra, a hora aquela que a gente fala com maior força, é a palavra, é a sílaba tônica. E aí a gente tem uma classificação. Quando a sílaba tônica for a última da palavra, a última sílaba da palavra, for a mais forte, essas palavras são chamadas de oxítonas. Quando a sílaba forte, aquela que a gente pronuncia mais forte, for a antepenúltima, a penúltima, essa palavra vai ser chamada de paroxítona. E tem ainda as proparoxítonas, que é quando a sílaba forte for a antepenúltima. Tati, eu não sei o que é última, penúltima e antepenúltima. A última palavra, a última sílaba é porque a gente conta de trás para frente. Então, a última é a última sílabazinha aqui. A penúltima é a anterior a ela. E a antepenúltima é a anterior a essa ainda, ok? Então, é assim que a gente conta. Então, vamos lá. Olha os exemplos das oxítonas. Chalé.
Olha a sílaba forte, ó. Chalé. Eu não falo chale, né? Se fosse chale, eu estaria falando de outra coisa. Eu não tô falando do chalé. Ó, jacaré. Eu não falo jácare e não falo jacare. Eu falo jacaré. Olha a sílaba forte aí, ó. É o ré. Calor. Olha como eu falo. Calor. Ó a sílaba forte, que é a última. Então, aqui ela vai ser sílaba oxítona. A última sílaba tônica, oxítona. Armazém. Ó, armazém. Olha onde eu subo. Se eu falasse a outra, ia ficar com outra pronúncia. Por exemplo, eu falo armazém. Eu falo armazém. Não, eu falo armazém. Olha onde eu subo, ok? Tem as paroxítonas, que é quando a sílaba tônica está na penúltima. Então, por exemplo, casa, lápis, brincadeira, certo? Então, é a penúltima sílaba que é a mais forte. E a proparoxítona, ela tá na antepenúltima, na terceira, na verdade, de trás para frente. Olha o exemplo. Árvore, título, matemática, certo? Então, a gente tem aí 3 tipos de classificação. Oxítonas, sílaba tônica na última sílaba. Paroxítona, sílaba tônica na penúltima sílaba. E proparoxítona, sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Ok? É com essas classificações que a gente vai buscar as regras de acentuação. Então, olha lá. Quando que a gente acentua as palavras? Eu trouxe aqui para vocês 3 regrinhas só, tá? Tem outras, mas a gente vai deixar um pouquinho mais para frente para vocês não se confundirem. Por enquanto, vocês vão usar só essas 3, ok? Então, olha lá. Vão ser acentuadas as monossílabas terminadas nessas letrinhas. Lembra que eu disse que monossílabas são aquelas palavras escritas com uma única sílaba? Então, por exemplo, quando eu falei lá pá, por que pá é acentuada? Porque só tem uma sílaba, então é um monossílabo, certo? É uma monossílaba terminada em A. Má também é um monossílabo, né? Uma monossílaba terminada em A. Quando eu falo pé, pé também é um monossílabo, né? Uma sílaba com uma palavra com uma única sílaba terminada em E. Pó. Olha lá, pó também é acentuado. Por quê? Porque termina em O e é um monossílabo. Então, só vai ser acentuado as palavras que terminam, as monossílabas que terminam com essas letrinhas, certo? Ok? Com I, com U não é. Ok? Depois, as oxítonas, ou seja, aquelas palavras que têm a sílaba tônica lá no finalzinho, a última sílaba, quando elas terminam em A, as, e, es, o, os, em e ens. Por exemplo, vou pegar uma palavra típica. Parabéns. Ó, parabéns. A palavra parabéns não tem a última sílaba tônica, então ela é uma oxítona. E ela termina com ens, então ela tem que ter acento, ok? Que nem café. Café é uma oxítona, porque ó, café. Olha a sílaba tônica, ó, café. É uma sílaba, a sílaba tônica tá na última, então ela é uma oxítona e termina em e. Então ela também vai ser acentuada, ok? Tudo bem? Agora tem também as proparoxítonas. As proparoxítonas não tem erro. Toda a proparoxítona, ou seja, toda aquela palavrinha que tem a sílaba forte como a antepenúltima, a terceira de trás para frente, ela vai ser acentuada. Não tem exceção. Todas são acentuadas. Por isso que matemática tem acento, olha lá, né? Pássaro tem acento, título tem acento, entre outras, ok? Nós vamos fazer umas atividades amanhã e assim que vocês, e conforme vocês forem tendo dúvidas, a gente vai conversando, ok? Esses slides, esses escritos que eu tô
falando deles para vocês. Eu tô mandando também os arquivos e eu quero que vocês registrem eles do jeitinho que tá no caderno de língua portuguesa, ok? Espero que vocês tenham entendido. Beijo grande!